Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui para mais um vídeo. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like e vamos para frente. Compartilhe vídeo, divulgue o canal e vamos lá, pessoal. Vamos ajudar, por favor, tá? E se você quiser, e eu faço um apelo para você. Se você puder ajudar a gente, se tornando um parceiro financiador desse canal, você pode fazê-lo pelo Pix. A chave Pix é essa aqui, Robson, com B mudo, robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Ok, correto, muito bem. Ajude a gente aí, por favor, cara, né? Eu sempre digo que se 30 pessoas, 40 pessoas ajudassem com R$ 2, R$ 3, ajudaria muito o canal, entendeu? Mas, sabe como é, né, gente? As pessoas estão aí, né, sofrendo uma avalanche de sentimentos de pobreza e tudo mais, né? Nós estamos estudando, fizemos uma reflexão sobre o personagem chamado Jesus de Nazaré, né? E aí, me permitam, né, as pessoas dizem, bem, eu não acredito em Jesus, né, eu acho que Jesus não existiu, não existe dados históricos sobre Jesus. Isso aí está aos montes por aí. Okay? O que eu acho muito estranho é que são pessoas que geralmente acreditam que Platão existiu, que Aristóteles existiu, que não sei quem mais existiu, né? E aí eles não conseguem admitir a existência de Jesus, mas acham que Krishna existiu. Então há um desequilíbrio enorme sobre isso. Porque se esse personagem chamado Jesus não existiu, ele é um mito, então, meu amigo, esse mito revolucionou o mundo, tá? De uma hora para outra. E aquele pessoal estava todo doido, acreditando num suposto ser que não existia. Ah, os evangelhos foram todos fabricados lá em Roma. É mesmo. Eu não duvido. Mas hoje existem os evangelhos gnósticos, foram também fabricados pelos romanos, né? Então, o cristianismo, quando nasceu, não nasceu homogêneo, nasceu todo fragmentado. Inclusive, o apóstolo Paulo, que muita gente endeusa, eu não, tenho minhas dúvidas a respeito de Paulo, inclusive sobre, não da existência dele, mas eu duvido muito das intenções dele. Porque ele não conheceu Jesus, dizem alguns. Bem, como é que, baseado numa suposta experiência sobrenatural, eu saio por aí falando de Jesus Cristo, de Cristo para as pessoas? Sem citar, tá, uma parábola de Jesus, sem citar uma frase de Jesus, sem citar nada de Jesus. A única coisa que ele vai citar por lembrança é a ceia, que ele vai dizer que naquele dia o Senhor tomou o cálice em sua mão e tal, papapá. Ele vai contar a história, né, da noite da Páscoa de Jesus, né, que a Igreja Católica chama de instituição da Eucaristia. Então, evidentemente, que tem algo errado em toda essa história, tá?
O Talmud cita Jesus de forma depreciativa, como ele citava os cristãos de forma depreciativa. Eu acho engraçado que muitos cristãos resolvem defender Israel, usar a bandeira de Israel, quando no Talmud os cristãos eram chamados dos mais vis nomes. Tá? Então comigo não tem nada de negócio de bandeirinha de Israel e papapá, não tem essa conversa para mim não. Não funciona comigo. Porque a principal coisa que a igreja fez foi querer tentar jogar a responsabilidade da morte de Jesus na nossa costa, né? Dizendo ele morreu pelos nossos pecados. Que não. Ele morreu porque Jeová mandou matar, porque os judaítas mandaram matar. Vamos ser claros e acaba a história. E quem matou foi Roma. Papo, não tem esse negócio de dourar pílula aqui não. Tá? Inclusive o nome Judas, tá? Que está aí Jesus, na verdade não é Judas, é Judá. Judá Iscariote. Aí, não sei por que cargas d'água, resolveram, né, acrescentar um S e tudo mais, porque pegava mal dizer, né, que Judá havia traído Jesus. Né? Vamos lembrar que quando Jesus vai para a Judéia, quem habitava a região eram os descendentes da tribo de Judá, só, porque as outras tribos tinham todas ficado dispersas lá do cativeiro da Babilônia, não quiseram nem voltar. Tá? Quando a Síria dominou o local, eles decidiram ficar lá. Então a única tribo que voltou para lá foi Judá, misturada com um pouco de gente lá da tribo de Benjamim. Né? Isso muita gente não conta, né? Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Tá? Ontem eu falei para vocês que quando a palavra grega, eu vou apagar aqui, porque eu fiz questão de ir atrás, né? E fazer, porque é assim que a gente faz, gente. A gente é pesquisador e a gente tem que passar as informações corretas para as pessoas. Então, quando você pega o termo, tá? Né, em grego, tá? Eu estou aqui com a colinha porque é importante. Tá? A colinha é assim, ó. Tá? Ok? Um corte aqui. Aí o certo? E uma espécie de... Certo? Isso aqui quer dizer Theos. Mas é Deus. Certo? Isso aqui é um singular. Ok? Certo? Porque o plural... Tá? Estou sempre mexendo aqui, senão apaga. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Quando você pega a mesma expressão, tá? Aqui, o corte, aí você pega esse aqui, ok? Aqui, ó. Ok? Equivale a... que quer dizer o quê? Deuses. Ok? Então, uma coisa aqui, ó, tá? Isso aqui é plural. Então, pronto. Então, nós temos aqui, tá?
duas palavras que significam theos e theoi. São completamente diferentes. São termos que você tem que ter cuidado quando você lê o grego, né? Certo? Você lê o grego, né? Por exemplo, quando a gente estudou aqui no último vídeo, né, se Jesus seria um semideus, se Jesus seria uma, um aeon, como os gnósticos chamavam, né, se Jesus era meramente um ser humano, ou se Jesus era um filho dos deuses, um Bene Elohim, portanto ele era um semideus, tá? Essas perguntas têm que ficar claras para nós, ok? Porque quando você vai falar sobre Jesus, existe tem muitas controvérsias, muitas. Mas veja, a Bíblia, o Novo Testamento, todo foi escrito em grego koiné, eu já falei isso, né? Em que as palavras todas em grego, aqui assim, ó, eram feitas todas em maiúsculo, ok? Eram feitos todos em letra maiúscula. Então, portanto, você precisa ter uma noção de quando um termo está aplicado no plural e quando o termo está aplicado no singular. Porque no momento que você lê theos, mas tem um S aqui no fim, mas não tem, isso aqui é singular. Agora, theoi é plural. Porque a gramática grega é diferente da gramática hebraica. Portanto, se você quiser entender melhor, você pode dizer assim, isso aqui equivaleria a dizer Elohim, e aqui equivaleria a dizer El. Tá? Então, Elohim e El. Então, Jesus pode ser chamado filho dos Elohim, portanto, filho dos deuses, ou filho de Deus, porque isso aqui é singular. El é singular. Elohá é singular. Correto? Então, isso é preciso ficar claro para nós. Algumas pessoas me pediram para que eu, né, e como eu estou falando sobre o assunto, eu vou aproveitar, né, falasse sobre esse livrinho aqui, né, As Cartas de Cristo. Pessoal, esse livrinho aqui, ele foi canalizado, tá? Ele foi canalizado, certo? Em forma de cartas. Ele fala bastante coisa sobre Jesus, né? Ele começa na carta número 1 dizendo: eu, o Cristo, aproveito a oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas dos meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. E estive na Palestina há 2000 anos. Então ele já inicia dizendo que ele veio aqui corrigir erros. Ok? Então aqui tem um monte de coisa que eu não vou me deter em ler, porque seria... já tem um canal no YouTube aí que faz o estudo sobre essas cartas. Tá? Então, veja, omitiram a escritora, a canalizadora, porque para evitar não sei o que e tudo mais. Pessoal, quando se trata de canalização, eu tenho minhas dúvidas, tá? Psicografia, etc. Porque as pessoas podem cometer erros, a não ser que o ser tome conta total da pessoa para ela escrever uma coisa. Porque se
a pessoa ficar consciente, é evidente que a pessoa pode, indubitavelmente, cometer algum erro na hora de transcrever as palavras, né? Trocar palavras, colocar uma palavra que o sentido não era aquele que, né? Então, eu sempre fico com coisa. Então, tem um livro de Urante, por exemplo, que é um livro muito semelhante a esse. Também eles não aceitam que se diga que foi canalizado, eles dizem que é um livro que foi manifestado, etc. Eles usam um argumento que, para mim, não funciona. Tá? Gosto do livro de Urante, mas aí de lá vim achar que, sabe, é terrível. Se a Bíblia, pessoal, a Bíblia não caiu do céu, foi escrito por pessoas aí que cometeram um monte de barbaridades escritas e etc, e fora as manipulações, o livro de Urântia vem querer ser um livro melhor do que a Bíblia. É evidente que isso é exagero de pessoas que infelizmente, o ser humano ele começa a errar quando ele começa a achar que o material que está na frente dele, pronto, isso aqui é minha profissão de fé. Aí você está louco, meu amigo. É. Aí você está louco. Não tem pessoas que não podem pegar uma coisa que, pronto, aquilo é a verdade absoluta, porque não sei o que, não sei o que tem mais. Ah, tudo bem. Tá? Bem, as cartas de Cristo são Jesus contando algumas coisas que aconteceram com ele, usando uma linguagem muito até inclusive científica, falando de átomos, de molécula, de como ele tal, e etc. Tá? Tem. Existem vários documentos ditos reveladores de Jesus e, meu irmão, o que tem por aí dá para encher um caminhão e colocar. Tá? Mas nós vamos nos deter naquilo que tem há 2000 anos. Tá? Existem, prestem bem atenção à diferença, existem os evangelhos gnósticos, os escritos gnósticos, os escritos apócrifos e os escritos canônicos. São três coisas diferentes uma das outras. Tá? Os apócrifos sempre tiveram por aí, e a igreja nunca se importou muito com isso, tá? Não colocou no cânon, mas também não se importou. Mas os evangelhos gnósticos mexeram com a igreja. Mexeram com a igreja. Porque mostram um Jesus muito diferente do que a igreja tentou botar na cara do pessoal. Tá? Algumas escolas gnósticas chegavam a dizer que Jesus não tinha corpo humano. Tá? Marcion, ele era doceta, então ele disse que no Evangelho do Senhor, que ele pega o Evangelho de Lucas, tira algumas coisas, e ele começa lá no capítulo 13, ele começa dizendo exatamente assim, que Jesus desceu do céu em Cafarnaum e no dia de sábado e foi ensinar na sinagoga. Quer dizer, e tem um texto, tem um evangelho do Senhor de Marcion de Sinop, feito por uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja maçonita, que diz que ele tinha a aparência de 30 anos. Então, que, portanto, ele desceu direto do pleroma para a Terra. Como? Não sei, mas vamos supor que ele veio numa navezinha bem bacana, bem legal, tá? E que ele atravessou todas as esferas e passou enganando os arcontes e chegou na Terra. Então ele não tinha corpo humano. Então, portanto, ele não teria nascido e nem teria sido crucificado, porque você não vai crucificar um holograma, um fantasma. Como é que você vai crucificar? Então alguém morreu lá na cruz, ninguém sabe direito quem foi. Tá? Então existe uma outra versão sobre Jesus. Tá? A de que Jesus realmente nasceu, tá? De uma mulher, era um ser humano, tá? Mas que só veio a se tornar Cristo no momento do batismo.
ok? Isso era uma outra concepção que existia. E a terceira é aquela que a igreja adotou, de que ele é homem e Deus ao mesmo tempo, que se chama união hipostática, a união das duas naturezas, a divina e a humana. Valentim dizia que Jesus era um aeon, portanto, ele era a síntese dos aeões, tá? E que ele teria nascido exatamente de Maria e tal, e ali houve uma fusão do Jesus aeônico com o Jesus humano, quer dizer, assumindo a condição de carne, né? Que João vai dizer exatamente isso. E o verbo se fez sarx, né? Se fez carne e armou sua morada entre nós, sua tenda entre nós. Então, portanto, ele está dizendo que houve de fato uma encarnação. Encarnação quer dizer encarne, né? Assumiu a carne, ok? A grande discussão é que Jesus, e eu já fiz isso no outro estudo, Jesus teria sido um, um, um teria sido um extraterrestre, teria sido algo parecido, né? Certo? Jesus teria tido uma prole, uma linhagem. Jesus teria sido da descendência de Enki, né? Ou seria o filho de Enki, ou seria o próprio Enki? Tem essas indagações. Eu estou levantando todas essas hipóteses, tá? Porque filho de Jeová ele não é, tá? Tem que deixar claro para vocês que Jesus não é filho de Jeová, nunca foi. Tá? Então a gente tem que deixar claro, com clareza isso aí. Ele não é filho de Jeová. E também não era o Jeová encarnado, o que é uma completa e absurda mentira. Tá? É, eu estava olhando aqui, pessoal, que tem um pessoal trazendo uma encomenda, né? Para ajeitar aqui a minha motinha que caiu e quebrou a manete, né? A manete é o lugar onde bota o freio, né? E aí, deixa eu dizer para vocês, tá? É, é importante que a gente tenha essa análise, porque há muita coincidência de Jesus, ok? Primeiro, porque no Antigo Testamento não é esse o nome que vão dar a ele. No Antigo Testamento vão te dizer que ele será chamado Emanuel, tá? E não Jesus. No Novo Testamento ele já aparece como Jesus, tá? Já o anjo mandou dar o nome para ele de Jesus, tá? O que também já causou N confusões a respeito disso. Porque Jesus era um nome comum. Só que Jesus é uma abreviação do nome Josué. Portanto, em tese, o nome de Jesus deveria ser Josué e não Jesus. Tá? Alguns chamam Joshua. Né? Então, a coisa foi se deteriorando e foram fazendo alterações e vai mexendo daqui, mexendo dali, porque, pessoal, acreditar que os evangelhos que nós temos nas nossas Bíblias hoje não foram
manipulados, isso é a completa crença no absurdo, porque os evangelhos surgiram muito depois das cartas de Paulo. Então, pasmem, essa é a informação que falam. Tá? Só que os escritos gnósticos datam de um pouco antes das cartas de Paulo. Provavelmente estejam aí nas... Né? Então, endeusaram Paulo porque Paulo pegou, né? E a igreja existe em função de Paulo, gente. E não em função de Pedro. Pedro, coitado, não escreveu nada. Tem 2 cartas de Pedro e só. Que ninguém nem sabe se é ele mesmo o autor das cartas, porque era muito comum na época se escrever alguma coisa e se colocar o nome de uma pessoa famosa para o documento seguir em frente. Porque senão ninguém não dava crédito. Ok? Tá bom. Dito isso, eu vou bem aqui com vocês mostrar algumas coisas, tá? Que tem a ver com a história de Jesus, porque se você não entender o contexto geral, você não entende também o resto, tá? Então, olha bem aqui é o seguinte, tá? Eu vou marcar aqui, inclusive, olha aqui, vou marcar bem aqui. O Deus dos israelitas era uma entidade sem rosto, dos israelitas. Preste bem atenção, porque há uma clara distinção de que os israelitas não eram os mesmos judaítas. Né? Certo? O Deus dos israelitas era uma entidade sem rosto e que a quem chamavam de Senhor. Na língua israelita, ele era chamado de Adon. E eu falei isso ontem. Tá? Esta era uma das razões pelas quais os nomes Senhor e Jeová foram sempre identificados separadamente nos primeiros textos. Tá? Então, pera lá. Tu está dizendo para nós, Robson, que, ok? Que Adon, tá? Certo? Ok? Isso aqui, ó. Tá bem aqui. Eu falei ontem, ó. Isso aqui eram completamente nomes separados um dos outros, tá? Portanto, a palavra Deus, tá? Ou Jeová, ou Javé, era diferente desse personagem aqui, ó. Ok? Então, era 2 entidades completamente diferentes. Quem diz isso? Lawrence Gardner, tá? Um dos grandes estudiosos. Então, evidentemente que você tem que prestar atenção de que a Bíblia foi sendo manipulada ao longo do tempo para que eles fundissem todos os deuses, todos os Elohim, num personagem só, para criar a ideia, né, de termos um Deus único, né? A monolatria, que eles eram politeístas, depois se tornaram enoteístas e depois monoteístas. Mas para isso eles pegaram, sacrificaram todos os outros deuses, sacrificaram no sentido de apagar o registro e fundiram ideias de cada uma dessas divindades num personagem só chamado Jeová Javé, que é, na verdade, aquele que os sumérios vão chamar de Enlil e que os gnósticos vão chamar de Aldabaoth. Ok? Então, por aí você tem que ter a base. Por que a base? Porque você só vai entender o Novo Testamento e Jesus a partir de que você entenda a questão do Antigo, porque senão você, meu irmão, vai ficar deslocado no tempo. Porque aí tem um monte de história, né, dos textos ugaríticos que vão mostrar que
que na verdade os israelitas, os cananitas tinham uma divindade chamada El, que foi inclusive o próprio Deus de Israel. Depois, os judaítas implantam a ideia do Javé, tá? E impõem o Javé como Deus único. Tá? Isso é uma das coisas que é preciso a gente ter bem noção do que desse fenômeno. Tá? Então, eu fiquei assim, pensando, né, que quando as pessoas pegam, eu tenho pena, né, porque geralmente crente e outras, até mesmo católicos e outros, pegam a Bíblia, além de qualquer jeito, botam debaixo do braço e acham que tá tudo resolvido. Que ali o Espírito Santo toma conta e o cara larga a cacetada para cima, fala um monte de zerda, que não tem nada a ver com o contexto. Tá? Não tem nada a ver com o contexto. Hoje, os principais estudiosos que são independentes, tá? Que não têm vínculo religioso, quando estudam e fazem traduções da Bíblia, você percebe a diferença. O problema é que quando os tradutores são ligados a alguma religião, o que eles fazem? Eles tentam encobrir de todas as formas as diferenças que existem. Então, Adon ou Adonai, né, quer dizer Senhor ou meu Senhor, que é o mesmo termo para Baal. Baal quer dizer Senhor. E os estudiosos hoje dizem quem era o Adon? Era o Enki. Quem era Jeová, Deus, ou o chamado El Shaddai? Era um Enlil. Tá? Agora, tem gente que confunde o El Elyon com o Enlil ou com o Enki. Não tem nada a ver. Essa é uma entidade que estava superior a eles. Era uma equivalência de Anu. Tá? Certo? Então, El Elyon não é Javé, não é o Enlil e também não é o Enki. Tá? Por isso que quando ontem eu falei que Jesus pode ser chamado Filho de Deus se o termo tiver no singular, ele é Filho de Deus. Se o termo tiver no plural, é Filho dos deuses. Então ele seria um Benei Ha-Elohim, quer dizer, um filho dos Elohim. Ou então um Benei Ha-El, quer dizer, um filho de El. Que com certeza equivaleria ao El Elyon aqui. Ok? O El Elyon aqui. E não ao Elion. Porque se Elion, veja, hoje os estudiosos sabem que Elion era o superior, aquele que está que é superior aos outros Elohim. Ele era o comandante. Não confundir com El Elyon, porque o El Elyon é o Deus do mais alto. Elion é o mais alto dentre o grupo dos Elohim. Ok? Tudo bem. Vamos aqui para a gente entender mais um pouquinho. Esta é uma das razões pelas quais os nomes Senhor e Jeová foram sempre identificados separadamente nos primeiros textos, embora tenham sido colocados sob a proteção do Deus único em tempos posteriores para se adequarem às emergentes religiões judaica e cristã. Para os egípcios, o nome Senhor
Adão era bastante semelhante, tá? Eles o chamavam de Atom, ok? Preste atenção no que nós estamos estudando, tá? Disto derivou o nome do faraó Akhenaton, que significa servo de Atom, ou servo de, do Senhor. Tá? Assim, quando Moisés e os israelitas fizeram o seu êxodo para o Sinai, eles chegaram não como adoradores de Jeová, mas de Atom. Tá? Então, quando eles saem lá do Egito, quem era que eles adoravam? Atom. E vejam, o Akhenaton foi o faraó que tentou implantar o culto a um único Deus, o Atom. Mas ele não conseguiu. Ele tentou fazer com que o Egito adorasse um único Deus. Não funcionou e não deu certo. O povo gostaria de ter mais de um Deus. O que acontece? Tá? Há hoje pesquisas que dizem que Akhenaton provavelmente, não estou dizendo que é, porque hoje não se sabe nem se é real a existência de Moisés. Por incrível que pareça, é capaz de se provar a existência de Abraão, mas não de Moisés. Então, dizem alguns que provavelmente quem era Moisés era o Akhenaton, que na tentativa resolveu sair com um grupo de Ixos e Apirus do Egito e formar uma nação que tivesse um Deus único. Bem, mas aí ele não podia dar o nome de Atom. Então, chega-se ao Sinai, né? E aí os israelitas chegam lá adorando um Deus, eles adorando vários deuses. Tanto é verdade que, né, que depois eles fazem um bezerro de ouro que é símbolo de El, que é o touro. Né? Chamam de bezerro para não... Então, o que é que acontece? Acontece que quando ali ocorre aquela né, e que o Moisés é chamado pelaquela voz que ele nem identifica, ele não sabe nem quem é. Né? Moisés, Moisés, a sarça ardente lá e pegando fogo lá, tudo mais. Aí ele diz quem é? Ele não sabe quem é. Ele não conhece esse Deus. Então ele diz assim, bem, eu vou lá para tirar o pessoal, mas aí eu digo lá, olha, e eles me perguntarão, qual o nome desse Deus? Bem, evidentemente que ele vai chegar num lugar onde tem um politeísmo, eles vão perguntar que Deus é. Aí ele resolveu dizer, diz apenas que Eié, Eié, eu sou o que sou. Só diz isso e acabou essa história. Eu não vou dizer o meu nome. Tá? Isso prova que ele não queria. Depois, em textos seguintes, ele vai dizer: a Abraão eu me revelei como El Shaddai, mas a ele não dei a conhecer o meu nome Jeová. Então, quer dizer, o bichinho, além de enganar um e outro, ele foi lá, disse para Abraão que ele era o Shaddai, e para Moisés ele vai e diz que ele é o Jeová e que para Abraão ele não quis dizer que ele era o Jeová. Você está entendendo a demência que já começa a aparecer aí? Né? Quem era que estava no governo do Egito? O Ramsés. Vocês já perceberam? Ra, né? Ramsés. Tá? Mo e
Moisés, ok? Tem semelhanças, né? Por quê? O Moisés foi criado lá no Egito, né? Traduziram o nome Moisés como tirado da água. Quem era o Deus da época lá no Egito? O Ra, o Deus Sol. Então, você vai se entendendo que a coisa é um negócio completamente, né? É, e foi por esta mesma razão, aqui, ó, tá bem aqui, eu estou lendo isso aqui, ó. E foi por esta mesma razão que lhe foi dado um novo conjunto de leis e ordenança para alinhá-los à cultura hebraica da sua futura nova pátria. Porque eles estavam indo para onde? Estavam indo para uma região chamada Canaã, que já existia e que tinha gente morando lá e adorando outros deuses. Tá? Quando Moisés e os israelitas deixaram o delta do Nilo, a rota óbvia para Canaã, para onde finalmente se dirigiram, teria sido diretamente através do deserto do norte do Sinai. Então, por que eles avançaram para o sul, para a difícil região alta, para passar algum tempo na montanha Horebe de Serabite? Esta era uma questão que há muito intrigava Pétrie e sua equipe. Então, o que exatamente encontraram na montanha sagrada? Né? Aqui, ó. Ok. Então, o que exatamente eles encontraram na montanha sagrada da Bíblia? Bem, para começar, eles não encontraram muita coisa, mas um amplo planalto perto do cume havia sinais distintos de habitações antigas. Alguns pilares e pedras erguidas podiam ser vistos projetando-se acima dos escombros do solo. Esses escombros foram depositados aos poucos pelos ventos e deslizamentos de terra ao longo de 3.000 anos, né, de cerca de 3.000 anos. Tá? Então, vamos aqui, né? Então, aqui eles estão mostrando exatamente a região. Né? Tá? Aqui eu estou pulando, gente, porque eles vão apenas contar a história dessa ideia aí da chegada lá no deserto. Em vez deles pegarem uma rota, eles pegaram uma rota mais difícil. Por que que eles ficaram rodando no deserto 40 anos, tá? Certo? E isso tudo é muito interessante. Então, o que eu tinha de interessante para ler aqui era exatamente essa. Eu vou ainda estudar esse texto aqui com vocês, mas eu queria pegar só essa parte em que né, olha aqui, ó. Foi no Monte Sinai, aqui, ó, isso aqui também é interessante. Foi no Monte Sinai que Jeová anunciou pela primeira vez sua presença a Moisés. Sendo um apoiador de Atom, Moisés perguntou a este novo Senhor e Mestre quem ele era. A resposta foi: Eu sou o que sou. Acabei de falar agora há pouco. Que em hebraico fonético tornou-se Jeová. No entanto, durante muito tempo depois, os israelitas não foram autorizados a pronunciar o nome Jeová, com exceção do sumo sacerdote, que foi autorizado a sussurrar o nome em privado uma vez por ano. O problema era que as orações deveriam ser feitas a essa nova divindade. Mas como ele saberia que as orações foram feitas a ele se seu nome não fosse mencionado? Todo mundo conhece exatamente
Por quê? Porque ele havia dito: não pronunciais o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o que é que aconteceu? O sumo sacerdote ia uma vez por ano lá no templo e sussurrava um nome que ninguém, patavina, sabia o que era, porque o pessoal chama o Jeová, né? Mas para mim o nome é Iarvá, tá? Por causa do nome Eva, porque basta a gente ter um pouquinho de sagacidade e a gente vê que a única coisa no nome de Eva que falta, porque é Avá, a única coisa que falta é o iode, que o resto tem tudo lá. Tem o Re, o Vav e o Re, ok? No nome de Eva. Falta só o iode. Então, se você coloca o iode no nome de Eva, fica Avá ou Já-Avá, né? Então, ninguém sabia a pronúncia do nome direita, por isso que hoje em dia tem Iarro, Iarruá, e enfim, todo mundo está inventando o nome que bem entende, porque as pessoas tiram o fundamento da onde se menos espera, tá? Então, por exemplo, tem gente que diz que o nome é Iarro porque o nome Benjamin Netanyahu, Yahu, seria o nome de Deus. Então, minha gente, tem N confusões. Por quê? Porque os sumos sacerdotes resolveram, né? E aí, o pior é o que vem depois. O pior é o que vem depois, né? Porque quando se chegou a um determinado momento, deixa eu ver aqui, em que aparecia o tetagrama, YHWH, o que é que eles faziam? Em vez de pronunciar esse nome aqui, eles colocavam aqui em cima a palavra Adonai, para não se pronunciar o nome. Então, na hora que chegava no tetagrama, eles diziam Adonai. Aí, meu amigo, pelo que hoje se diz, ninguém se lembra direito como é a pronúncia correta desse nome. Entendeu? Então, você imagina que quando que Jesus nasceu, a confusão já existia, né? Os israelitas sabiam que Jeová não era o mesmo átomo. Então, o seu tradicional Adon, ou Senhor. Por isso, presumiram que ele deveria ser equivalente ao grande Deus Deus-Estado do Egito, mesmo que não fosse o mesmo. Decidiu-se, portanto, acrescentar o nome desse Deus-Estado, tá, a todas as orações posteriores. E o nome deste Deus era Amém. Tá? Amém. Que a palavra Amém vem também de origem Amon. Tá? Até hoje o nome Amém ainda é recitado no final das orações. Até mesmo o famoso Pai Nosso, tá, cristão, conforme o Evangelho de Mateus, foi transposto do original egípcio, que começava com Amém, Amém, que estás nos céus. Tá? Você sabia disso? Né? Então, imagina que isso aqui, a zorra que era você ter juntado vários grupos, os Ixos, os Apirus, gente do Egito que veio junto e junta, aí chega lá em Canaã, já tem cananeu morando, já tem um monte de gente lá, e o mingau de angu feito, cada um tinha o seu Deus, e aí bora implantar aqui um Deus só, porque a única forma de unir uma nação é você ter um Deus único.
E aí eles vão para cima, né? Eles dizem, não, bora botar para cima, porque senão vamos escolher um Deus e vamos colocar aí para ser de todo mundo, tá? E aí até o Pai Nosso, por exemplo, né? Que Jesus chama de transliterar o Pai Nosso, né? Que está no céu. Aí, né? O Gardner exatamente diz, Amém, Amém, que estás no céu, né? Todas as orações cristãs terminam com Amém, que tem uma certa ligação com a palavra Amon, que também era uma divindade. Quando os famosos 10 mandamentos, que dizem ter sido transmitido a Moisés por Deus na montanha, estes também não têm origem egípcia e derivam, estes também são de origem egípcia e derivam diretamente do feitiço número 125 no livro do Egípcio dos Mortos. Olha só, tá? Não eram novos códigos de conduta inovadora para o israelita, mas simplesmente versões recentemente declaradas das confissões rituais dos faraós. Por exemplo, a confissão "eu não matei" foi traduzida no decreto "não matarás". "Eu não roubei" tornou-se "não roubarás". "Eu não menti" tornou-se "não dirás falso testemunho", e assim por diante. Foi feito os 10 mandamentos. Não foram extraídos do ritual dos egípcios, mas também os salmos foram retalhados a partir de hinos egípcios, embora atribuídos ao rei Davi. Tá? Olha só quanta coisa, né, que a gente está entendendo aqui. Né? Ok? Então, veja, o contexto em que Jesus nasce, apesar de já estar estabelecido de que havia ali um Deus, né, que eles chamavam de Hashem, ou o nome, ou o eterno, tá? Ou substituíram por Adon, mas só que Adon é uma outra figura, né? Então, vejam bem a coisa como é. Então, Jesus chega e nasce num contexto como esse, tá? Em que apenas uma tribo existia, chamada a tribo de Judá, né? Que reivindicava para si o direito também de ser chamada israelita, mas Israel era muito mais do que uma simples tribo, né? E aí, gente, alguns anos atrás, apareceu um, um escritor dizendo ter encontrado um texto antigo que foi passado para ele, que teria sido escrito por Judas Iscariote, porque veja aqui que ele chama-se Talmud, né? E diz assim, logo no versículo 1:1, vede, eu, Judas Iscariote, de Cariote, na Judeia, tomo do rolo do pergaminho e escrevo a história do arcano de Manuel, tá? Que é chamado aquele que tem o conhecimento de um J, S, K e tal, essas letras aí, que é um filho, é um filho de José e neto de Jacó, descendente distante de Davi, que foi descendente de Abraão, cuja geração remonta a Adão, tá? Pai de uma das raças humanas da Terra. Prestem bem atenção o que ele vai dizer bem aqui, tá? Então, ele vai dizer que ele é pai, olha bem aqui, ó, Adão, tá? Seria pai de uma das raças humanas da Terra. Infelizmente, esse texto aqui ninguém pode grifar. Adão é pai de uma das raças humanas da Terra. Então, portanto, se ele era pai de uma das raças humanas da Terra, significa que existiam outras raças, como eu sempre falei aqui, tá?
Adão foi gerado pelo Filho Celestial, que o próprio escritor coloca entre parênteses extraterrestre, sem jasa, tá? Com uma mulher da terra. E sem jasa, o criador de Adão, era, portanto, o primeiro sem jasa, o líder dos filhos celestiais, que eram os anjos guardiões do J, S, Q, tal, C, tal, essa letrada toda aí em maiúsculo. O grande regente daqueles que viajaram de lugares distantes nas vastíssimas extensões do universo. Tá? Eu não estou dizendo que esse texto aqui é verdadeiro e nem estou dizendo para você que eu acredito em tudo que esse texto fala. Tá? Certo? Eu não sou maluco. Tá? Sem jasa, o Filho Celestial e anjo guardião, tá? De JHWH, que é YHWH, e O de Ré, Vavirê. O grande regente viajante, né, que viajaram para cá através de vastas extensões do universo, tomou de uma mulher terrestre e gerou Adão, o pai da população humana branca. Ah, vejam só. Aí vem aqui a nota do tradutor. Preste bem atenção nisso aqui. O termo anjo guardião ou filho celestial designa simplesmente um ser humano extraterrestre. Um ser humano extraterrestre. Tá? Um auxiliar, um supervisor, um mensageiro. Um ser humano extraterrestre e cientista muitíssimo avançado tecnologicamente e espiritualmente, e não tem absolutamente nada a ver com o anjo na concepção religiosa das seitas e cultos do cristoísmo. Filhos celestiais ou anjos guardiões são seres humanos extraterrestres que são auxiliares de um, tá? Aí tá o JHWH, essas letras aí, que também não se trata de um Deus, na errônea concepção religiosa das seitas de culto sectário do cristoísmo. O nome, né, JHWH, leia-se, né, olha, preste bem atenção que é até difícil de pronunciar, Iskiwiski, né, Ishuishi, Ishuishi, ou rei da sabedoria, ou simplesmente um humano que pode alcançar, quando encarnado, o seu título e conhecido como as letras que estão aí descritas. Ou JSCHWISCH, né? Certo? Que significa apenas rei da sabedoria. A palavra Jeová, aí ele vai explicar aqui, ó. Ou, corretamente, veja que é completamente diferente, tá? JHFH, JHWH, JHVH é uma palavra muitíssimo antiga e significa tão somente, preste atenção, tá? Javé, ok? Jeová, que é igual rei da falsidade. Então, portanto, ele está bem claramente dizendo aqui que Javé, Jeová, é um nome que quer dizer rei da falsidade. O nome verdadeiro desse rei da falsidade, um ser humano extraterrestre verdadeiro, que existiu realmente conhecido como Jeová, era Rem. Esse extraterrestre déspota, assassino e sanguinário Jeová, tá? Certo? Ou Javé, o rei da falsidade, foi assassinado há aproximadamente 2.700 anos antes do nascimento de Emanuel, tá? Ou Immanuel, que é o próprio Jesus, né? Nunca, jamais confundiu o nome, tá? Rei da sabedoria, com o nome do assassino Jeová. Jeová Sabaote, olha aqui, ó.
Jeová Sabaote, Jeová dos exércitos. Jamais confundiu o nome Rei da Sabedoria com o nome de Jeová Zebaote, tá? Ok? O bárbaro, rei da falsidade. E esse Jeová Zebaote, o bárbaro, existiu mesmo, de verdade, e era falso, mentiroso, e era sedento por sangue humano. Portanto, a palavra, tá? JHWH, etc., é igual ao rei da sabedoria e não tem absolutamente nada a ver com a palavra Javé ou Jeová, tá? Certo? O rei da falsidade é extraterrestre e assassino El Shaddai, tá? Então tá aqui, né? Então, olha, eu vou deixar para a gente continuar em um outro vídeo, porque, meus amigos, esse texto chamado Talmud de Emmanuel, ele vai falar coisas a respeito de Jesus que eu, particularmente, não posso dizer que sejam verdadeiros, mas que não custa nada a gente tentar verificar. O que eu posso dizer para vocês é que Jesus não é filho de Jeová e que, portanto, o Jeová, ele está dizendo nesse texto que existiu, mas foi assassinado. Tá? Você pode dar crédito ou não. Eu, particularmente, sempre fico com o pezinho atrás de algumas coisas, mas não vamos nos precipitar, tá? Porque se a gente disser que Jeová está morto e Aldabaote, está morto o Enlil e etc e tal, tá? Segundo essa perspectiva, ok? Então precisamos tomar um certo cuidado nisso. Agora, aqui, o Jeová era um assassino, era o El Shaddai, era o Sabaote, nós sabemos disso. Javé Sabaote e El Shaddai é o mesmo ser. Né? Que era sanguinário, etc. Entendeu? E aí ele vai contar a história de Jesus lá para frente. Então, portanto, veja que ele vai dizer que Adão foi gerado de um ser humano extraterrestre. Tá? Mas aí, cara, a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque aí tem muita coisa. Tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.